Olá, turma, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a aula 2. Vamos lá? E na aula 2 de física, nós vamos trabalhar estudo dos receptores. Na aula passada nós falamos sobre o estudo dos geradores, né? Nós falamos sobre o conceito, a equação do gerador, rendimento, balanço energético, gráfico e associação de resistores e algumas aplicações. E hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, que é estudo dos receptores. E vamos ver aqui. Quando eu falo receptores, eu penso nesses objetos: geladeira, ventilador, ar-condicionado, máquina de lavar, micro-ondas, aspirador de pó, né? Então são elementos conhecidos como receptores elétricos, né? Receptores elétricos. Mas o que seria receptores? Vamos lá. Receptores são aparelhos dispositivos, né, que transformam energia elétrica em outras formas de energia, né, em outras formas de energia. Como assim? Os motores transformam a energia elétrica em mecânica. Transforma a energia elétrica em mecânica. Receptor. Os aparelhos eletrônicos transformam também energia elétrica em energia sonora e luminosos. É receptor. Os acumuladores no processo de cargas, pilhas ou baterias transformam energia elétrica em energia química. Então, qualquer tipo de dispositivo, aparelho que transforma energia elétrica em outras formas de energia são receptores. Então, essa é a definição geral de receptor, como os exemplos anteriores. Ok? Dando continuidade. Representação. O receptor ele é praticamente idêntico, né, com a apresentação do gerador, né? Só que com algumas observações. R', E'. Para diferenciar gerador de receptor. Colocar o E' e o R' entre dois terminais. O maior polo é positivo e o menor é negativo. Observa aqui no gerador, aqui era negativo e positivo. Já no receptor começa com o polo positivo e depois o polo negativo. Esse R' é a resistência interna do receptor. Esse E' é a força contra-eletromotriz. No gerador, nós temos lá a força eletromotriz. Aqui é a força contra-eletromotriz, tá bom? A corrente I, né, vai passar por esse terminal. Observa aqui no receptor, a corrente ela é contrária, né? Entendeu? Contrária. Ela passa pelo polo positivo, já no gerador começa pelo polo negativo. Como eu acabei de falar anteriormente, no receptor, a corrente elétrica viaja do polo positivo para o polo negativo. É o contrário do gerador, tá bom? Então essa é a representação de um gerador. Força contra-eletromotriz representada pelo FECEM, FCEM, força contra-eletromotriz. E o que seria essa força contra-eletromotriz? No receptor são as cargas elétricas que realizam o trabalho. Por isso que são conhecidas como força contra-eletromotriz. E essa força contra-eletromotriz ela é dada pelo trabalho dividido pela variação da carga. E' quer dizer força contra-eletromotriz. Essa letrinha grega é o trabalho. ΔQ é a variação de carga. Joules
por Coulomb vai ser dada em volts, que é a força contra a eletromotriz. Equação do receptor. Como é que ela é conhecida, né? A equação do receptor, gente, ela é dada por essa relação. U igual a E mais RI. Quem é o U? É a DDP entre os terminais. O E é a força contra a eletromotriz. O R, resistência interna, e o I é a corrente. Então, nós temos aí um receptor e a equação desse receptor. Temos uma legenda, corrente, dada em ampere, resistência interna do gerador dada em ohm, força eletromotriz do gerador, no caso aqui não conta, gente, tá? Isso aqui é receptor, tá bom? Tensão no circuito externo e resistência do circuito externo. Então, desconsidere o gerador aqui e imagine o receptor. Mas o que vocês têm que colocar em mente, que a equação do receptor vai ser a DDP igual a força contra a eletromotriz mais a resistência vezes a corrente. Qual é a diferença da equação do gerador para o receptor? Que o gerador aqui é menos, né? É menos. Dando continuidade. Balanço energético também, assim como os geradores têm um balanço energético, que são as potências que são aplicadas, né, nesses receptores. Nós temos aqui o balanço energético também, dos receptores também. Então vamos verificar aqui, ó. Pelo princípio da conservação de energia, a energia total ela vai ser igual à soma das energias dissipadas com a energia utilizada, ou seja, a potência total vai ser a potência útil mais a potência dissipada, né? Só que tem outras fórmulas para calcular a potência total, potência útil e a potência dissipada. Então, nesse caso aqui, a potência total vai ser a DDP multiplicado pela corrente. Potência útil vai ser a força contra a eletromotriz multiplicado pela corrente. A potência dissipada vai ser a resistência interna do receptor vezes a corrente ao quadrado. Tá? Então, cada formulazinha específica. E o rendimento é a força contra a eletromotriz dividido pela, no caso aqui, a DDP. Ok? Então, essas fórmulas é importante que vocês tenham em mente. Vamos ver aqui a nossa primeira aplicação. Aplica-se uma DDP de 200 volts a um motor elétrico de resistência interna 40 ohm. Nessas condições, circula no motor uma corrente elétrica de intensidade de 100 mA. Calcula a força contra a eletromotriz desse motor. Primeira coisa, vamos tirar os dados, né? Vamos tirar os dados. O que ele te deu? Ele te deu aí a DDP, que é 200 volts, a resistência interna, que é 40 ohm, e a corrente, que é 100 mA, gente, mas a gente tem que transformar em ampere. Mili é 10 ao menos 3. Então vai ficar 100 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 vão andar 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então 100 vezes 10 a menos 3 deu 0,1 ampere. Tá? Então não se esqueça de fazer a transformação. E ele quer aqui a força contra a eletromotriz. Ele quer o E. Então vamos substituir. Substituindo, multipliquei aqui 40 vezes 0,1 deu 4. Isolei a força contra a eletromotriz, vai ficar 200 menos 4. E essa força contra a eletromotriz é de 196 volts. Gente, em algumas situações coloco E', R' para diferenciar. Tá bom? Tranquilo? Por exemplo, um motor elétrico recebe a potência de 1000 watts sob tensão de 100 volts. Sabendo que a potência dissipada internamente é igual a 200 watts, determine sua resistência interna, a força contra a eletromotriz do motor e o rendimento do motor. Então vamos lá. Os dados que ele te deu. Ele deu a potência total, que é 1000 watts, DDP, que é 100 volts, e a potência dissipada, 200 watts. E na letra A, ele quer no caso aqui, a força contra a eletromotriz, né? Mas nesse caso aqui nós precisamos encontrar a corrente, né? De alguma forma precisamos calcular a corrente que ele não te deu. Então eu sei que a potência total é a DDP multiplicado por I. Então como é que eu faço para calcular essa corrente que precisamos ter?
né? 1000 é igual a 100i. Se está multiplicando, passa a dividir. 1000 dividido por 100, 10 ampere. Calculei agora a corrente. Agora, vamos calcular essa resistência interna. É o que ele quer, né? Observa que a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. E a potência dissipada nós temos, que é 200 watts. Substituindo, 200 igual a R vezes 10 ao quadrado. Resolvendo a potência, 10 ao quadrado vezes 100. 10 ao quadrado é 100. Logo, o R é 2 ohm. Calculei a resistência interna. Letra B. A letra B, ele quer calcular a potência útil. Tu já tem a potência total e a potência dissipada. Substitui. A potência útil vai ser 1000 menos 200, que é igual a 800 watts. Certo? Só que não é isso que ele quer. Ele quer, pessoal, a força contra a eletromotriz. Eu sei que a potência útil é o E multiplicado por I. Quem é a potência útil? 800. Quem é o I? 10. Então, essa força contra a eletromotriz vai ser 800 dividido por 10, é 80 volts. Tranquilo? Então, são fórmulas, dependendo dos dados que tu tem, das informações, que tu vai ver qual é a relação matemática que melhor identifica para calcular. E por último, ele quer calcular o rendimento. O rendimento é a potência útil dividida pela potência total. Potência útil é 800, potência total é 1000. 800 dividido por 1000, 0,8. Multiplica por 100 para dar em porcentagem, vai dar 80%. Então, gente, essa foi a nossa aula de receptores. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a definição, entre outras informações. E eu espero que vocês tenham assimilado esses dois exercícios resolvidos. Estudem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.